Olá, meu nome é André Adedo, sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios da DocuSign para a América Latina e hoje vamos falar um pouquinho sobre validade jurídica em contratos eletrônicos. Para quem não conhece, a DocuSign é uma companhia que nasceu para erradicar papel nos processos de formalização, com igual ou maior valor jurídico do que se tem hoje. Tá? O que a gente diz é que dentro da companhia já existem sistemas e softwares super integrados, mas na hora de você formalizar com o mercado, você parte para um processo em papel, impressão, transporte, manuseio, colhe assinatura, regressa, escaneia e depois você volta a ver isso num computador. Então a DocuSign propõe que todo esse processo seja 100% realizado dentro de um processo eletrônico. Nós fazemos isso há mais de 15 anos, em mais de 180 países e atualmente temos mais de 300 mil clientes e 200 milhões de usuários numa mesma plataforma. O importante é que projetos dessa magnitude sempre contam com três áreas fundamentais da companhia. A primeira área de negócio, que é quem vai utilizar desse processo de assinaturas de contratos eletrônicos com seus clientes, fornecedores e assim por diante. A área de tecnologia, que vai viabilizar a integração dos sistemas, e a parte jurídica, que vai dar tranquilidade e conforto à companhia de fazer essa transformação e tomar essa decisão. Para isso, a gente convidou a OpsiBloom, que vai nos ajudar a entender como é que é a validade jurídica desses processos no Brasil atualmente. Olá, meu nome é Rony Weinzoff, eu sou sócio do OpsiBloom Advogados e professor de Direito Digital, e eu farei aqui uma breve introdução acerca da validade jurídica dos contratos e assinaturas eletrônicas, e depois o meu colega Caio César aprofundará em relação a decisões dos tribunais, a doutrina e a legislação acerca do tema. Importante que se diga que no direito brasileiro, qualquer tipo de contrato, ele, em regra, não exige uma formalidade instrumental. Ou seja, a partir do momento em que determinada parte quer manifestar a vontade em relação a qualquer tipo de situação, ela pode fazer por meio de papel, ela pode fazer da forma verbal, ela pode fazer por meio eletrônico. Ou seja, se o direito interviesse nesse sentido em relação a uma instrumentalização obrigatória, automaticamente nós teríamos um engessamento em relação à inovação. Portanto, a partir do momento em que qualquer pessoa dá um clique, por exemplo, na internet e aceita determinado contrato, se ficar ali registrado o registro eletrônico daquele consentimento, aquilo usualmente é prova hábil a demonstrar a manifestação da vontade. Da mesma forma, se alguém verbalmente exercer a manifestação da vontade num contrato de compra e venda, aquilo também, se houver prova, como provas testemunhais em relação à manifestação da vontade, também pode fazer prova em determinado tipo de situação. Ou seja, o que se entende nos tribunais e o que se pretende sempre é deixar essa comprovação da manifestação da vontade menos discutível possível. E aí que entram todas as funcionalidades em relação aos serviços disponibilizados pela DocuSign, por exemplo, para justamente dar uma força probatória em relação àqueles documentos que já nascem no ambiente digital naturalmente e ali devem permanecer. Ou seja, a partir do momento em que determinadas pessoas utilizam as mais variadas funcionalidades, como guarda de IP, como identificação do CPF, como identificação do RG, como uma assinatura eletrônica, como uma biometria e, eventualmente, a assinatura digital, esse tipo de manifestação da vontade vai passando a ser menos discutível possível. Portanto, não há, a priori, nenhum óbice em relação à utilização de ferramentas tecnológicas para comprovar a validade jurídica de um contrato eletrônico. E isso é bastante salutar em relação ao desenvolvimento tecnológico e à celeridade em relação ao exercício de qualquer vontade de empresas ou de pessoas físicas. Meu nome é Caio César, eu sou sócio do escritório OpsiBloom
E como o Rony já comentou, via de regra, no nosso direito, nós temos um princípio que chama princípio da liberdade de forma, que sintetizando ele significa que, independentemente da forma que eu utilizar, se aquilo representar a vontade das partes, eu conseguir garantir integridade e autenticidade, aquele documento produzido, ele faz prova plena daquilo que as partes compactuaram. E aí, nesse sentido, o Código Civil, nos artigos 104 e 107, tem claras disposições acerca desse princípio da liberdade de forma. Quando a gente vai assinar um documento eletrônico, nós temos que garantir dois princípios, que são a integridade e a autenticidade. A integridade nada mais é do que garantir que aquele documento não foi modificado após a sua produção, e a autenticidade é garantir a assinatura daquela pessoa que constou naquele documento. E essa assinatura, óbvio, ela pode ser uma assinatura eletrônica ou uma assinatura digital. Diante disso, considerando o nosso Código Civil, nós temos uma disposição de que documentos eletrônicos assinados digitalmente fazem prova plena daquilo que você deseja demonstrar ou daquilo que você compactuou, desde que você consiga garantir integridade e autenticidade. Em síntese, então, o nosso direito já aceita amplamente a manifestação de vontade por meio eletrônico e os próprios tribunais em todo o nosso país já aceitam provas eletrônicas para fim de demonstração como evidência, por exemplo, diante de um processo judicial. Diante disso, tem sido crescente a quantidade de diversos documentos eletrônicos que têm sido firmados entre as partes. E aí um exemplo de contratos eletrônicos que tem sido mais comum é a questão de contratos entre pessoa e pessoa, ou seja, pessoas físicas que por meios eletrônicos aceitam contratos por meios digitais. Então isso tem crescido bastante até pela facilidade, pela agilidade. Também contratação interpessoais, aqui é basicamente quando você entra num portal da internet, você contrata por meio daquele portal e você aceita a compra de um livro, você aceita a compra de um eletrodoméstico, por exemplo, você interage com o portal eletrônico e ao final você aceita aquele contrato de promessa de compra e venda. E por fim, a gente vive agora na era de internet das coisas, em que cada vez mais as próprias coisas vão conversar entre si. Então, um relógio conversa com uma balança, que conversa com o seu celular, que pode mandar essa informação para o seu nutricionista, por exemplo, e tudo isso por meio eletrônico, validando essas transações eletrônicas, desde que você consiga demonstrar integridade e autenticidade. E aí, quando a gente fala de assinatura eletrônica, muitas vezes pode surgir na nossa cabeça aquela dúvida, mas será que só vale a assinatura com a certificação ICP Brasil, que eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente do que se trata? E a resposta é não. A própria medida provisória que trouxe a ICP Brasil para o nosso país, tem lá um parágrafo 2º que fala que se você utilizar outras formas de assinatura, desde que você consiga demonstrar integridade e autenticidade daquele documento, ele vai fazer prova plena daquilo que você deseja comprovar. Então, eu não preciso nem me utilizar do certificado ICP Brasil para que aquele meu documento ele tenha pleno valor jurídico. E aí que plataformas como a DocuSign, por exemplo, fazem prova plena daquela contratação que você faz, desde que você siga todos os parâmetros legais exigidos. E aqui a gente entra em algumas decisões judiciais que demonstram essa ampla aceitação de validade jurídica de documentos e contratos eletrônicos nas diversas searas. E essa primeira decisão ela é super interessante porque fala de uma contratação num caixa eletrônico de um banco. Então, basicamente, um cidadão chegou lá para sacar dinheiro, fazer uma operação qualquer. No momento que ele inseriu seu cartão e digitou sua senha, ele foi questionado se ele queria aceitar um empréstimo, fazer um contrato de mútuo eletrônico. E naquele momento ele aceitou aquele empréstimo e não teve assinatura de um contrato de empréstimo ou contrato de mútuo em papel. Toda a transação se deu por meio eletrônico. Alguns meses depois, aquele cidadão que tinha aceitado aquela transação foi questionar a ausência de um contrato em papel para garantir aquele direito que havia ali sido transacionado. E ele entrou com a medida judicial questionando isso e o juiz de primeiro grau entendeu que não se precisava fazer um contrato em papel para que aquele acordo entre as partes tivesse validade, e isso foi confirmado no segundo grau pelo Tribunal de Justiça. Então, até mesmo questões extremamente tradicionais, como, por exemplo, a seara bancária, já tem dado ampla aceitação a contratos eletrônicos, independentemente da assinatura de um papel. E outro exemplo também, é cada vez mais comum, que você tenha transações por meio de ferramentas de comunicação instantânea. E já temos até decisão validando questões relacionadas à compra de imóveis, que é um outro setor super tradicional no nosso país. Então vejam vocês que cada vez mais esses mecanismos eletrônicos de firmar vontades têm sido aceitos pelos tribunais. E aqui nesse caso até interessante porque o juiz deu só uma puxadinha de orelha no cidadão
que fez essa transação por meio do WhatsApp, porque o juiz falou, de uma outra vez, usa uma forma mais segura de garantir integridade e autenticidade desse documento eletrônico, porque o WhatsApp você não tem muito controle daquela plataforma. Então, nesse momento aqui, o juiz validou a contratação eletrônica, mas só falou para usar uma forma mais robusta de garantir aí o seu direito. Como vimos então, os tribunais já aceitam amplamente o uso de documentos eletrônicos e de assinatura eletrônica. Inclusive, nós preparamos para a DocuSign um parecer em que a gente aprofunda essas questões, trazendo outras decisões judiciais, trazendo estudiosos sobre o assunto que também concordam com esse posicionamento. E finalizando esse webinar, a gente tem aqui algumas considerações finais, mas basicamente a gente tem uma ampla aceitação e validade do uso de documentos eletrônicos e de plataformas de assinaturas eletrônicas para formalização de contratos em geral, salvo naquelas situações em que a lei expressamente exigiu o uso de formas específicas, como papel, reconhecimento de firma, por exemplo, em que a gente vai precisar voltar ao meio tradicional de assinatura em papel. Só é importante ficar atento que até os meios mais tradicionais, como os bancos e o próprio setor imobiliário, já reconhecem em determinadas situações o uso de ferramentas eletrônicas para firmar contratos e transações em geral. Se vocês tiverem algumas questões jurídicas adicionais, estamos à disposição. O Rony e eu aqui são os nossos contatos. Agradeço a vocês e até uma próxima.